Glória a Deus. Amados, sabe quando há uma palavra de temor e tremor para o pastor pregar? Essa palavra de hoje. Mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração e dissesse assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para a ação sobrenatural da Tua palavra, para o mover do Teu Espírito. E eu quero no final de tudo Te agradecer por tudo que o Senhor fez. Conceda-me a habilidade divina para que eu me posicione neste lugar do sobrenatural, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos de vocês zelam pelo que sai deste púlpito? Quantos aqui creem? Eu recebo muitas mensagens dizendo a alegria que as pessoas têm de encontrar um lugar onde a palavra ela é ministrada com louvor, com seriedade. Porque nós acreditamos, queridos, que nós não podemos ter uma igreja de entretenimento. Nós temos que ter uma igreja pautada na palavra, porque eventos basta você pagar. Mas quando nós criamos uma atmosfera, uma rotina, a fim de que a igreja construa, a fim de que a igreja entregue elementos necessários para a sua vida, nós vemos uma responsabilidade da gente como pastores, de entregar a você um alimento em que será o suprimento das suas necessidades. Porque quando a gente se relaciona, tem um amigo meu que diz assim: anda com o pastor que você será alvo das pregações. Até porque quando você está no meio do rebanho, você começa a ver determinados tipos de comportamentos. E os comportamentos revelam o quê? Olhe para cá. Os comportamentos revelam o quê? Aquilo que está dentro. Então nós externamos aquilo que verdadeiramente nós somos. Essa história de eu fiz sem querer não existe. Tudo saiu a partir de algo pensado, sentido e expressado. Amém. E eu quero que vocês coloquem aí o tema da mensagem no nosso telão. Mas antes de olhar para lá, olha para aqui. Leia o que está escrito aqui. Leia o que está escrito aqui. E eu queria perguntar aqui: quem aqui já saiu de algum grupo? Ou talvez eu perguntaria: quem aqui não saiu de algum grupo? Acho que todos nós já tivemos a oportunidade de abandonar, de deixar um grupo para trás. A questão é: como eu saí e por que eu saí? Saí de um grupo porque aquele grupo é bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Esse é o enfadonho, que bota aquelas figurinhas, que bota aquelas florzinhas, que bota aqueles gifzinhos lá do coraçãozinho. Aquele ali é enjoado. Mas quando eu saio de um grupo onde eu não resolvi as pendências do porquê eu saí, ali nós temos um probleminha. E é justamente isso que eu gostaria de tratar com vocês hoje. Você imagina Jesus saindo do grupo? Saindo do grupo por quê? Querido, existe possibilidade de nós como seres humanos ficarmos sem ser ofendidos? Todos nós enfrentamos lutas ao longo da nossa vida. O nosso principal desafio diz respeito à necessidade de uma inteligência chamada relacional. É gostoso você trafegar com pessoas inteligentemente na postura relacional, que sabe entrar e sair em todas as situações, que sabe se comportar bem. E eu queria, é o desejo do meu coração, querido, que todos nós estejamos aqui aprendendo a lidar com isso, que é algo natural na vida de todo ser humano. Nos relacionamentos, nós encontramos os maiores desafios da vida. Tem gente que a gente passa a querer dizer para ele como Zagalo, né? Você vai ter que
me engolir. Ou às vezes a gente até pode dizer para outro: cara, eu vou ter que te engolir, porque a Bíblia me manda suportar todos eles em amor. A questão é como eu permaneço no grupo, diante de algo não resolvido, no relacionamento com a família, no relacionamento com amigos, no relacionamento com a igreja, no relacionamento com o trabalho. E é tão interessante que a gente se mantém ali equilibrado quando se trata da família, a gente se mantém equilibrado quando é no trabalho, a gente se mantém equilibrado quando o problema ali é com os amigos. Agora na igreja, fiquei decepcionado, porque a gente acha que está se relacionando aqui só com anjo, querubins e serafins. Diga assim: eu estou sentado de uma pessoa inofensável. Diga: estou sentado perto de uma pessoa inofensável. Declare isso, vai. Agora, se você puder olhar nos olhos dela e dizer assim: eu estou olhando para uma pessoa inofensável. O que seria uma pessoa inofensável? Nem sei se isso existe no dicionário. Mas o que seria uma pessoa inofensável? Que não se ofende. Mas quando se trata de igreja é muito interessante, porque eu já vi gente sair do grupo de família. Nem vou perguntar quem. Já se revelou. Mas quando se trata do grupo de igreja, geralmente a gente deixa aquela igreja e vai procurar outro, né? Porque algo não ficou. Só que a gente acha que chegando naquela igreja vai se resolver. O problema é que quando chega lá, você está levando o quê? Porque você é o problema. Eu posso dizer assim, estou abusado. Eu vou dizer que nem aquele culto lá que a Universal chama para ir. Eu estou quase indo lá, o culto dos revoltados. Revoltado é aquele que se abusa com determinadas situações. Estou quase indo, aquele sexta-feira, culto dos revoltados. Aquele que se revolta contra uma situação. E eu tenho me revoltado no sentido da falta de consolidação, da falta de base, da falta de embasamento, da falta de substância nas relações. Os amores líquidos sendo uma realidade. Hoje ninguém aqui se firma em aliança com as pessoas. E quando nós nos tratamos falando de aliança, nós estamos falando: cara, eu estou com você quando você me resistir ou não, eu estou com você concordando ou não. Porque o senso de aliança, eu diria de aliança dentro da igreja, cara, eu não vou com a sua cara, mas eu tenho que te suportar. Só que eu não vou dizer isso. Cara, eu tenho hora que eu tenho que te engolir, porque o Jesus que habita em mim não despacha ninguém, não divorcia de ninguém. Eu tenho que trabalhar dentro de mim a essência do verdadeiro cristianismo. E eu queria que você fizesse uma análise. Você imagina aqui Jesus magoado saindo do grupo, ou Jesus aqui chateado com alguém? Você consegue enxergar Jesus ofendido? Sim ou não? Eu não consigo imaginar. E olhem que ele passou por situações bem complexas. Pessoas o acusaram frontalmente de injustiças terríveis. Diga: injustiças. Pessoas o julgaram vezes após vezes, chegaram ao ponto de crucificá-lo, de matá-lo, e morte vergonhosa, morte afrontosa, morte de cruz. Mas em todo o tempo, Jesus se refugiava e se guardava, e acima de tudo, ele se protegia, envolvido no amor do Pai. Vai pegando essas dicas. O que ele fazia? Se refugiava, se guardava onde? Envolvido no amor do Pai. De uma maneira sábia, Jesus pôde se comportar de uma forma brilhante em toda e qualquer situação. Até porque ele veio para essa terra para nos deixar um ensino como poderíamos enfrentar as situações da vida e sermos mais que vencedores. E se eu dissesse para você que você pode se colocar nessa vida sem comer a isca da ofensa, você acreditaria? Acreditaria nisso? Talvez você possa dizer: como assim? Não existe possibilidade. Querido, eu concordo com você que todos os dias nós teremos enfrentamentos diante de nós que nos dará a possibilidade de ficarmos ofendidos, caso não haja vigilância. Caso não haja, vamos lá.
Todo dia alguém vai liberar uma palavra para nos ferir. Todo dia alguém vai nos provocar. Todo dia alguém vai cometer um erro. Todo dia alguém vai lançar uma dor sobre nós. Mas eu posso lhe dizer que o poço da ofensa não é lugar para nós. O que eu disse? Levanta a sua mão direita e diga isso como um ato profético diante do inferno. Coloca na primeira pessoa. Mas você pode escolher o livre-arbítrio que Deus lhe deu para ser guardado de toda ofensa. É nesse lugar que você pode ter o coração protegido, uma maneira de viver como Cristo viveu. Provérbios no capítulo 19, versículo 11. Nós fizemos um propósito aqui, como casa, de que até abril todos nós traremos a Bíblia escrita. Alguém trouxe? Levanta aí. Vamos resgatar isso, bora? Da gente ir para a igreja com o nosso desodorante, né? Provérbios 19, 11 diz o texto para nós. Você pode ler comigo? Então significa que quem tem paciência, quem tem paciência é sábio, tem sabedoria. Mas a segunda parte desse texto diz que a sua glória é ignorar as ofensas. Será que existe nesse texto isso mesmo? O texto está dizendo que a coroa da sabedoria é ignorar as ofensas, ignorar. O problema é que muitas vezes nós ignoramos a pessoa, mas não ignoramos os atos. Que o nosso objetivo aqui de sabedoria é ignorar a pessoa ou o ato? O ato, aí que é a chave importante. De você entender que a sabedoria do homem lhe dá paciência, mas a sua glória é ignorar as ofensas. Ou seja, existe uma glória reservada para quem não se ofende. É o que a palavra está dizendo. O que não pode acontecer é quando a ofensa determina como vamos nos comportar. Eu pergunto aqui para você, quem aqui já engoliu a isca da ofensa? Levanta a mão, quero ver. Levanta a mão, segura a mão. Quem já engoliu a isca da ofensa? Como é que você se comportou depois disso? Esse é o problema. Do que ela produz a partir de ter engolido, a partir de ter cedido. Porque precisamos nos comportar como o amor de Deus e não como alguém que carrega a ofensa. É fácil? Não. É justo que fiquemos maus. É justo muitas vezes que fiquemos indignados. É justo que a gente tenha que trabalhar situações extremamente difíceis que as pessoas nos impõem. Mas, preste atenção nisso. O que não pode acontecer é que essas situações modifiquem quem nós somos e interfira na nossa identidade como filho de Deus. Porque aquele que engole essa isca, aquele que se comporta dessa maneira, aquele que age com falta de sabedoria, ele se torna parecido com outras coisas menos filho de Deus. E modificar nosso posicionamento diante da vida, diante das pessoas, diante de nós mesmos, até diante de Deus. Diga comigo, uma pessoa ofendida, ela é transformada no seu posicionamento de vida, diante das pessoas, diante de nós e até diante de Deus. Porque quantas vezes, por causa das ofensas, querido, que sofremos aqui na terra, nós agimos injustamente diante de Deus. Nós fugimos. Há uma fuga. Fugimos da igreja, fugimos dos pequenos grupos, fugimos do grupo. Às vezes fugimos de um conselho, nos tornamos duros nas palavras. Tudo isso a partir do momento em que permitimos que as ofensas encontrassem lugar nas nossas decisões e controlassem as nossas vidas e tudo o que fazemos. E aqui eu abro um parênteses para as minhas ovelhas. Quem aqui se acha minha ovelha? Levanta a mão. Quem não levantou está em dúvida ainda. No final do culto você resolve. A quem servir? O que eu quero dizer para vocês, queridos? Vamos parar
de tirar brincadeirinhas desagradáveis dentro da igreja? Tipo, às vezes eu estou lutando ali para tentar trazer uma pessoa de volta para a igreja, não é que ela está desviada. Às vezes ela está passando por uma situação difícil, que você não sabe, passando por um problema conjugal, talvez por um problema de saúde. E aí você tenta trazer a pessoa de volta, quando ela chega, que você não vê, você estava desviada, é? Ah, mas eu tenho liberdade de falar com aquela pessoa. Você pode até ter tido liberdade de ter dito aquilo para aquela pessoa em outras situações, mas talvez aquele momento ali ela esteja debaixo de um julgamento, de condenação, de dúvida. Ah, eu estou voltando para a igreja, meu Deus, porque voltar é uma luta, querido. Você está ajudando a espalhar. Você está sendo um colaborador do diabo. Porque se a gente está tentando resgatar, se a gente está tentando trazer, eu sou instrumento para consolidar, dizer, meu irmão, que bom que você está aqui. Quantas saudades eu tive de você, faz diferença? Ao invés de você que está desviado, cara. Às vezes, quem aqui gosta muito de brincadeira? Sinceridade. Precisamos cuidar dela, porque a gente não sabe como nós vamos encontrar aquela outra pessoa. Como está aquela outra pessoa naquele dia. E qualquer brincadeira pode ser para ela uma ofensa. Nós estamos aqui, querido, nesta manhã. Eu até procurei um divã aqui para botar para vocês, nosso divã com Deus, para que tenhamos forças para dizer também que a ofensa não toma mais lugar no nosso coração. Vamos ser uma igreja madura? Ah, esqueceu do meu aniversário, meu Deus do céu, acho que já vou para outra igreja porque esqueceu o meu aniversário. Oh, meu Jesus. Querido, permitir que a ofensa não tome mais o lugar no seu coração, isso vem de Deus. É um presente de Deus para mim, é um presente de Deus para você. Nós precisamos nos livrar da arapuca das ofensas. Com a discrição da sabedoria de Deus, nós vamos poder controlar a nossa raiva, ignorar as transgressões deles. Você pode dar a outra face, passar por cima da provocação, escolher a misericórdia ao invés da ira. Lembro do meu pai, ainda semi-analfabeto, não conhecedor da Bíblia, mas era um homem de Deus. Ele dizia, eu não entendia, se a gente, na época de criança, se a gente brigasse na rua, chegava em casa a gente apanhava. Se a gente batesse, chegava em casa apanhava. O que a gente tinha que fazer? Correr da briga e dizer, pai, a gente vai ser covarde. Ele: seja covarde para o mundo, mas seja um homem de caráter diante de Deus. Eles dê a outra face se precisar. Eu não entendi, vai, que besteira esse negócio de dar a outra face. Eu quero é meter-lhe a mão. Eles: pois meta que você vai chegar aqui e apanhar dobrado. Era um aprendizado da formação de caráter lá nos meus quase 60 anos de idade. Queridos, eu quero dizer para você que só aqueles comprados por Jesus Cristo e ensinados pelo Espírito Santo agirão assim. Toda pessoa que resiste ao perdão, ela está resistindo ao Espírito Santo de Deus. Toda pessoa que resiste ao perdão, ela está resistindo à própria palavra de Deus. Por mais difícil que ela seja, por mais difícil que a situação se encontre, por mais difícil que o problema ali existir, o perdão tem que ser sempre o prato que está diante de você. Sempre, diga sempre. Independente do que fizerem contra mim, independente das injustiças, independente de como se levantaram, querido, o perdão tem que ser o prato em que você sempre vai servir. E eu digo para você, para servir os seus inimigos. Nós podemos viver um ambiente onde o nosso coração é protegido. Provérbios 17:9 diz que aquele que cobre uma ofensa promove amor. Faz o quê? Promove o quê? E eu tenho dito isso desde que eu comecei a pastorear, que eu não queria ser conhecido como pastor de uma igreja bonita, de uma igreja grande. Eu queria ser conhecido como pastor do amor. Mas isso tem sido para mim uma morte diária, porque eu tenho enfrentado situações em que muitas vezes, se for qualquer uma outra situação, bota ali, chuta o pau da barraca, mas naquele momento o Espírito Santo diz: você não pediu, então deixa eu trabalhar isso em você para que você seja. Porque não existe amor se você não morrer para si mesmo. O velho homem morrer a cada dia.
de entender que nós estamos nessa terra aqui para entregar para as pessoas da maneira como Deus entrega. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança no enrosto separa bons amigos. Quem aqui já viu grandes amigos se separarem? E aqui é aquele momento que eu quero ir para a Universal. Vamos comigo, se você estiver assim também. O culto dos revoltados. Que eu estou revoltado nesses dias por ver uma geração de amores líquidos. Não tem mais consolidação, não tem mais base nas relações. Por qualquer coisa as pessoas viram a página, troca você, diz, eu não preciso de você, eu te descarto. Querido, tudo bem que nessa nova fase agora, talvez você não precise tanto daquela pessoa, mas você não sabe o dia de amanhã. Eu estava dizendo hoje que aquelas pessoas que começaram conosco aqui em Brasília, na nossa igreja, aquele grupinho pequeno, para mim, ele sempre terá um lugar de destaque na minha vida. Nunca serão desprezados por mim. Por mais que os novos estejam chegando, eles têm um lugar no meu coração. Eles têm um lugar de honra, porque eles estavam aqui quando ninguém dava, quando não tinha iluminação, quando não tinha telão, quando não tinha som. Era gente ali, não tinha nem quem tocava. A gente botava ali o DVD, botava lá o DVD lá na parede, e a gente cantava. Mas tinha gente que saía lá da Asa Norte para vir para cá, para se expor, e não tinha nem lugar para ir, bonitinho, cheirosinho, com ar-condicionado. Não. Estávamos como a igreja nômade. Cada final de semana estávamos no salão de festas, cada domingo, e às vezes não tinha nem estrutura, mas estávamos ali. Querido, essa pessoa na sua vida pode na fase seguinte não fazer tanto o papel na sua vida que você precisa, mas nunca descarte essa pessoa, porque você não vai saber do dia de amanhã. Você não vai saber o que ela pode ser na sua vida amanhã. E hoje nós temos um hábito terrível de viver hoje essa geração, a geração de que você não serve, então entrou outro ali na sua vida, então agora você vai esquecer quem te ajudou ali, quem acreditou em você quando você não era nada. Esse texto de Provérbios está dizendo aqui, pode deixar o texto aí, aquele que cobre uma ofensa promove amor. Esse texto está dizendo para a gente que aquele que trabalha essa situação promove amor. Diga, eu sou um promotor de amor. Diga de novo, vai. Porque sentir-se ofendido só piorou a situação para você e para as outras pessoas. Essa terça-feira nós descemos o cacete nos homens. Chegou um momento que alguns homens, pastor, pare. E você, mulher, que seu marido não está indo para o GC, está perdendo a oportunidade de seu pastor tratar dele. Aquilo que você não tem coragem de dizer, o pastor tem. E teve gente que diz, ai... Por que, querido? Aí agora vem para as mulheres, viu? As mulheres vêm na próxima semana, viu, gente? Porque a coisa mais feia é um homem cheio de mimimi. É um marido fraco emocionalmente, que fica se bicando com os adolescentes, filhos. Pai batendo de frente com o filho e sendo um adolescente como filho. Que é isso, gente? Que coisa louca é essa? Que mundo doido é esse? As mulheres lá se empoderando, se enchendo de... Vamos lá, e pastor, me ajuda que meu marido... Cadê os homens nesse lugar? Levanta a mão e diga, levanta a mão de novo, você vai dizer o que eu quero dizer para você. Cadê os homens? Levanta a mão, é coisa boa. Pode levantar que é coisa boa. Diga, eu sou um sacerdote. Não, mas você vai dizer como um arru mesmo. Eu sou um sacerdote segundo o coração de Deus. Significa, querido, que você é aquele que depois de Deus na sua casa é você. A sua esposa tem que recorrer a você. Os seus filhos têm que recorrer a você, emocionalmente e espiritualmente. Quem deve buscar mais de Deus na sua casa não é a sua mulher, é você. Quem deve ser o melhor amigo do pastor não é a sua esposa, é você. Com qual objetivo, querido? Que você cresça, que você tenha alimento para dar à sua esposa, para colocar no boquinho dela. Não, amor, não é assim. Não, amor, calma.
A palavra diz isso, isso e isso. Vamos lá, devagar. Essas palavras não cabem na sua boca, amor. É o homem. Agora a mulher que fica vigiando o marido: pastor, meu marido só fala palavrão dentro de casa, meu marido pragueja. A autoridade dentro de casa. Tem nada não, estou chegando, viu, macho? Nós temos que entender, querido, que na vida nós somos construtores de pontes. Nós precisamos dar acesso aos outros. E Provérbios 18:19 diz: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Um retrato fiel do que acontece na vida nesse texto aqui, queridos. E quando estamos ofendidos, nós fechamos as portas. E isso para qualquer pessoa. Alguém já sentiu isso? Já viveu isso na pele? Você consegue orar a Deus ofendido? Sim ou não? A sua oração ficou poderosa em Deus quando você ficou ofendido? Sim ou não? A sua saúde ficou top, suas taxas todas ficaram normais? Não, porque quando estamos ofendidos, nós fechamos as portas, e isso para qualquer pessoa. E a ofensa não nos leva a lugar nenhum, ela só paralisa. E o paralisado não avança. Ao invés dele pensar que ele está parado, ele está retrocedendo. Pergunta aqui: quantos de nós aqui poderíamos estar muito mais à frente na nossa vida espiritual? Levanta a mão. Mas você sabia que a maioria das vezes o fato de não estarmos é porque no meio do caminho nós ficamos paralisados por causa das ofensas? Perceba que Satanás usa sem dó essa arma, porque ele sabe que ela pode causar. É uma arma poderosa nas suas mãos para separar pessoas que se amam. O se sentir ofendido no fundo é se sentir injustiçado. E a injustiça, ela é muito dolorida, querido, ou não dolorosa, porque a coisa mais terrível é quando você: cara, eu fui injustiçado. Alguém já passou por isso? Para você se levantar depois é complexo demais. E saiba de uma coisa: a ofensa sempre vai trancar as portas do lado de dentro. O que eu disse? Porque ninguém tem acesso se você mesmo não abrir. Sem ofensas é ter uma vida aberta para receber e liberar o que vem de Deus. Exatamente como Jesus viveu. Ele soube se comportar de tal maneira que sua vida sempre ia para frente. Seu estilo de vida está disponível para mim e para você nessa manhã. Sermos como Jesus. Levanta as duas mãos e diga: Jesus, filho de Davi, eu quero ser como o Senhor. Mas eu digo mais de uma vez que você pode escolher se as ofensas governem ou não a sua vida. O que torna uma pessoa blindada contra a ofensa? Alguém tem interesse em saber? Como chegar lá, ser blindado da ofensa? E eu quero aqui trazer alguns pontos. Número 1, prioridade com seu coração, com seu próprio coração, e cura. Diga comigo: prioridade com seu próprio coração e cura. Ou seja, o que vai tornar alguém blindado contra a ofensa é ele olhar para a prioridade do seu coração. Ele olhar primeiro para si e dizer: como eu fico diante dessa situação? É ela ter como objetivo de vida que ela não quer se contaminar, ou que ela não quer contaminar o que há de mais sagrado dentro dela, sobre tudo que se deve guardar. Não é isso que diz Provérbios? Guarde. Por quê? Porque é dele. Se o seu coração não foi blindado, se o seu coração não foi guardado, significa que você se torna uma bomba prestes a explodir no lugar onde você vai se encontrar. Olha para você. E quando eu falo olhar para você, é você tratar com a sua história. Não espere, não delegue, não terceirize isso, achando que isso vem para você de uma forma automática. Vai exigir de nós, de cada um de nós, querido, para que isso aconteça, um esforço intencional. Eu sei o que eu quero alcançar. Eu estou me posicionando dessa maneira porque eu não quero ser alguém que fecha a porta para os outros. Eu não quero quebrar pontes. Eu quero ser ponte construída. Eu quero ser caminho aberto para todos.
Quando você está com uma dor de dente, já que a gente tem pouco dentista aqui nessa igreja, quando a gente está com dor de dente, a gente procura quem? O oftalmo? Hã? Sim ou não? Um dentista, claro. Se você está com uma dor de estômago, você vai procurar lá o dermatologista. Você vai procurar um gastro, né? Ou seja, eu vou atrás, eu vou dar passos, porque eu preciso cuidar de mim. E se eu estou passando por um problema emocional, eu vou procurar psicólogos, eu vou procurar profissionais da área da saúde emocional. Agora, não fica procurando psicólogo cheio de cão não, viu gente? Pelo amor de Jesus, que você vai ficar mais endemoniado ainda. Alguém concorda comigo? Gente, tem uns profissionais que você vai, pelo amor de Jesus, parece que o cara melhorar, ele piora. E nós temos pessoas cheias de Deus, que pode dar para você aquilo que você precisa. Amém, queridos? Querido, o que é blindado de ofensas, ele para e ele faz perguntas para si mesmo. Levanta a mão direita e diga comigo assim: a partir dessa manhã, antes de qualquer reação, eu vou começar a fazer perguntas para mim mesmo. Que tipo de pergunta? Onde está doendo? Por que está doendo? O que na minha história me traumatizou? E eu vou tratar isso. E como tratar isso? Essa semana, quem aqui estava nas nossas lives aí de 5 anos? Nós falamos sobre isso, como tratar essas questões de saúde emocional. Falamos da necessidade, pegando ali a vida de Elias, trouxemos ali a importância de cuidar do organismo, de comer e dormir. Porque muitas vezes quando você não está bem emocionalmente, tem uns que excedem na comida, outros excedem na comida e no sono, dorme demais, come demais. Outros comem de menos e dormem de menos. Está lá na live, está lá salvo no feed se você não viu. Outro ponto que falamos na live é falar tudo para Deus. Quando eu falo prioridade aqui no seu coração, é você chegar diante de Deus e abrir o seu coração. Dizer: Deus, eu não estou me sentindo bem, aconteceu isso, eu falo. Ou seja, eu preciso quebrar o silêncio. Depois ouve a direção de Deus. Depois refaça o caminho se for preciso. Concorde com a orientação de Deus e faça o que Ele disser. A palavra diz em Mateus no capítulo 7, versículo 5: tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. E o que é essa viga? Essa dor. São as experiências que nos traumatizaram, são essas situações injustas que transformaram a minha vida, que me cegaram. É uma viga, isso me cega. E querido, você vai olhar para a própria palavra, lá no texto da primeira carta do apóstolo João, diz que aquele que odeia seu irmão, ele está em trevas, ele não consegue enxergar, porque cega. Isso me cega, e eu preciso tratar isso, usar os canais competentes do jeito de Deus, para que isso saia do meu campo de visão e eu possa ver e ajudar alguém. Porque aquele que está aprisionado na ofensa está paralisado, não consegue ajudar outras pessoas. Nosso objetivo, querido, recebemos uma mestra em inteligência emocional aqui na igreja, uma pastora. E ela, conversando sobre a igreja, ela disse: eu lhe parabenizo, pastor, por se preocupar em tratar a vida emocional das suas ovelhas. Porque não é só o espiritual. Nós somos um ser espiritual, mas nós temos uma alma. Por isso nós temos pessoas aqui, por isso que nosso programa de formação aqui, a gente trata questões emocionais. Eu quero dizer para você: não se isole, procure um pequeno grupo, procure um GC, não fique sozinho. Não deixe só o seu marido ir, vai você. Pastor, meu menino, bota o menino lá, a gente bota um cercadinho para ele, faz qualquer coisa, mas a gente leva. Precisa estar conectado. Vai participar do Connect or Signify, que a gente trabalha a parte espiritualmente poderosa.
Depois participa dos 12 passos de cura total, com aulas tremendas, poderosas. Seja assíduo no processo de formação. E a gente está com algo especial vindo por aí, com a nossa especialista, pastora Genuíno e pastor Felipe, para trabalhar um grupo de uma forma poderosa em Deus. Vai ser um encontro poderoso, vai ser um sozo, vai ser uma sala de sozo, uma sala de cura total em todos os ambientes, em todas as áreas. Alguém tem sonho de participar dessas aulas? Uma vez por semana, vai acontecer aqui. A segunda coisa, querido, para você levar uma vida blindada contra a ofensa, tenha uma disposição para ver além da aparência. Diga isso comigo, vai. De fazer o quê? Você precisa aprender a construir o hábito de ver uma situação e fazer perguntas. Amados, preste atenção no que eu quero dizer para você. Quando você está diante de uma situação que uma pessoa está sendo agressiva com você, olhe além daquela pessoa. A primeira reação quando se levanta contra nós é se armar e procurar defender. Nós estamos vivendo um momento de pessoas que estão sendo tolas no falar, precipitados de línguas. E Provérbios nos ensina que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Isso significa que a sabedoria não vem pelo falar. O que? Você nem sabe o que eu estou falando. Isso é injusto. Agimos assim a maioria das vezes, mas a nossa postura deve ser parar e começar a fazer as perguntas. Por que essa pessoa está agindo assim? Basta lembrar aquilo que nós falamos semana passada, que pessoas feridas, quando alguém disser qualquer coisa, não contra-ataque, ouça e pense: ela não está numa situação boa, ela está passando por algum problema, ela já tem uma acusação no passado, ela já tem um histórico de vida no passado que precisa ser revisto. E muitas vezes, querido, a gente se troca, os crentes velhos se trocam pelos novos. É igual eu falei aqui de um pai que se bica com filho adolescente. É a mesma coisa. Estão entendendo? Não, estou não. É porque ficaram calados. Pessoas feridas, pare. Por que aquela pessoa falou aquilo ali? Conheça a história daquela pessoa. Senta, espera a oportunidade. Se alguma pessoa tem hábitos de se encrencar por qualquer situação, você conhece uma dona encrenca, um senhor encrenca? Alguém conhece? Alguns falam que algumas sogras. A minha não. A minha é maravilhosa, está com Jesus. Não, mas a minha não era encrenqueira não. Não era não, estou falando sério. Eu digo de novo, se uma pessoa tem hábitos de se encrencar por uma situação, alguma coisa sinaliza que não é por você, mas sim um evento lá atrás que aconteceu, uma história, um trauma que aquela pessoa vai carregando, e na situação que essa pessoa viveu com você, ela só está mostrando a pontinha do iceberg, porque lá atrás tem um problema não resolvido. O Evangelho de João capítulo 7, versículo 24 diz: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Faça o quê? Algumas pessoas carregam coisas que você não sabe. Às vezes você se relaciona com as pessoas aqui dizendo, simplesmente chegando para ela: graça e paz, irmão, bom dia. Você não sabe da história daquela pessoa. Você não sabe quem está sentado do seu lado. O porquê muitas vezes ela não consegue te dar um sorriso, porque ela não consegue te dar um abraço. Eu já fui procurado por algumas pessoas que têm TDAH, autismo. Pastor, aquela situação do senhor pedir, abrace 5 pessoas. Eu paro ali e digo: meu Deus, ninguém vem me abraçar, ninguém vem me abraçar, ninguém vem me abraçar. Você não sabe. E aí você julga aquela pessoa, mas a pessoa é muito dura, muito ferida, ela é muito ranzinza. Você nem sabe. Querido, as pessoas carregam histórias que você não tem ideia. Quando elas se comportam de uma maneira difícil, inaceitáveis talvez para você,
A nossa primeira ação é rejeitar essa pessoa e criar uma barreira. Querido, nem todo mundo é como você, que quer se jogar e logo abraçar. Pai do Senhor, irmão, graça e paz. Tem gente que você chega empolgado e diz: Pai do Senhor, pastor. O que está por trás dessa história? Tudo que precisa acontecer é você criar um movimento contrário. Ao invés de bater para frente, mas fazer umas perguntas que você pode descobrir o caminho da cura para essa pessoa. Fazer o quê? Às vezes, não pense que você só ganha avançando. Retrocedendo, você ganha mais impulso e mais sabedoria para lidar com quem precisa ser amado. Às vezes, querido, um abraço faz toda uma diferença. É quando alguém tenta lhe ofender, não vai conseguir porque você está blindado em Deus, amém? Procure não julgar, analise, faça perguntas antes de qualquer reação. E acima de tudo, querido, às vezes perguntas em silêncio. Em silêncio. E o terceiro ponto, que torna uma pessoa blindada contra a ofensa: busque uma prontidão para curar. Você pode dizer isso? Fazer o quê? Quando eu vou buscar a prontidão para curar? Na hora que acontece, na hora da situação. Querido, pela graça e bondade de Jesus em sua vida, você tem potencial para curar. Acho que eu vou voltar. Pela graça e bondade do Senhor na sua vida, você tem potencial para curar. Tem porque Ele te ama e você também o ama. Tem porque você conhece muito da vida de Jesus, suas ações, seus pensamentos. Tem porque você conhece a palavra de Deus. Você deve agir diferente. Se o outro não conhece, como é que você vai julgar na mesma dimensão que você, querido? Por isso que eu estou dizendo para você: crente velho devia ser calejado contra as ofensas, que conhece a palavra. Alguém concorda comigo? Amém. Tem porque você, na caminhada com Jesus, você vai poder repartir com as pessoas, por mais que seja um pouco que você tenha. Lembra a frase que eu gosto de sempre usar: as minhas curas curarão a outros. Você pode dizer de mão levantada? Vai. O que significa que dentro de você existe um poder de Deus. Você é um instrumento de milagre. Tocou em você, sai melhor. Ei, tocou em você, sai melhor. Chegou perto de você, sai melhor. Conversou com você, sai melhor. Isso está sendo uma verdade? Deveria ser. Quando você estiver vivenciando uma situação como essa, pare, pense. Nós temos dificuldade em parar. As pessoas estão armadas, qualquer coisa lá, é aquele porco espinho. Ainda nem digeriu o que está ouvindo, já está lançando as suas farpas. Queridos, quando você estiver vivendo essa situação, pare e pense: como eu posso trazer cura para essa pessoa? Como eu posso mudar essa situação aqui? Como eu posso ajudar essa pessoa? Eu fico olhando e às vezes alguns comportamentos eu paro e me pergunto: como eu posso ajudar essa pessoa? Olha o que diz Provérbios 12, 18. Eu queria que vocês lessem isso aí. Provérbios 12, 18. Vamos ler de novo, vai. Vocês percebem que todo ponto que eu estou trazendo o fundamento da palavra? Porque eu não estou trazendo filosofia humana. Eu não estou trazendo ciência humana. Estou trazendo aqui situações que a própria palavra nos traz, com a maneira que nós temos de nos comportar. É importante, querido, você entender que aqui na terra toda palavra cria, toda palavra produz. Eu expresso uma palavra e ela cria atmosfera. Diga isso. De novo, vai. Se eu digo feio, horroroso, maldito, danado, eu estou criando uma
pastor, danado não pode. E eu fico dizendo para aquele menininho: mas é um danadinho. Vai para Aurélio, você sabe o que significa danado? Filho das trevas. Pastor, meu marido não presta. Pastor, a minha mulher, visto a mulher de língua grande. Por mais que ela esteja língua grande, mas o mudar a língua dela, o cortar a língua dela, depende das suas palavras. Porque se eu digo feio, horroroso, maldito, danado, eu estou criando uma atmosfera negativa ou positiva? Bendita ou maldita? Eu quero dizer para você, se eu digo abençoado, precioso, lindo, graça e paz, mulher sarada de Deus, você pode ter certeza que eu já estou vendo coisa ali. Mas eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Eu sou um agente de transformação. Por onde eu passo, eu não falo aquilo que os meus olhos estão vendo, mas eu devo falar aquilo que Deus disse para eu falar. Haja luz. E a luz já estava ali? Não. Haja separação. A separação já estava ali entre a terra seca e os mares? Não. Querido, quando eu digo abençoado, precioso, lindo, amado, essa pessoa que está sentada aí do seu lado, digo amém, gente, sela as palavras. Eu estou criando uma atmosfera do céu. Isso significa que você precisa ter a prontidão para dizer palavras que curam. Diante de um problema, diante de um embate, nós devemos estar prontos para liberar a palavra de cura. E eu digo para você, não o contrário. É você ter aquela situação, você vê aquela situação e você diz: Pai, nesta hora eu trago diante do teu trono da graça a vida do Manuel. E eu oro, Pai, porque já vejo a sabedoria do Senhor sobre a vida do Manuel. Eu quero declarar que a mente e o coração do Manuel está cheio da paz que vem do Senhor. Eu oro para que a mente do Manuel seja carregada de tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é louvável. Das palavras que saem da boca do Manuel, são palavras de vida, são palavras de cura, porque ele é abençoado, é um homem segundo o teu coração. Fica aí, mulher, um tipo de oração para você orar na sua casa. Ao invés de ficar: meu Deus, é muito sofrimento que eu estou vivendo nesse casamento. São mais de 20 anos casado, eu passando por esse problema, não tem jeito, é muito difícil. Olha o que ele fala, olha o que ele faz, ele me deixa para fazer. Vai acontecer alguma coisa? Vai acontecer alguma coisa? Vai. Porque você está trazendo uma atmosfera de destruição. Mas eu tenho que bater de frente. Amém. Aí pergunta para mim assim: como eu posso trazer a cura nessa situação, pastor? Vamos dizer só para o Renato. Querido, chega aquele momento em que você diz: Espírito Santo, eu confio em Ti, que o Senhor vai me ajudar em toda e qualquer situação. Eu sei que o maior interessado que haja cura e o meio para que isso aconteça são as Tuas palavras. Então que cada palavra que eu disser, ela esteja carregada de poder de vida. A morte não terá poder nas palavras que saem da minha boca. Cada decreto que eu libero é uma semente que está sendo plantada no reino espiritual, e eu a colherei, seja do bem ou do mal. As palavras têm poder real. Deus criou o mundo pelo poder das suas palavras. O poder das palavras pode sobrecarregar o ânimo das pessoas, ou até provocar o ódio e a violência. As palavras podem piorar as feridas e até mesmo causá-las diretamente, mas não podemos usá-las de qualquer forma. A Bíblia diz, e eu vou dizer isso para você, que o justo e o ímpio se distinguem em muitas coisas, e de acordo com a palavra de Deus, não é só no seu caráter e nas suas atitudes, mas também na sua maneira de falar. Leia para mim o que está escrito em Provérbios 10, 11. Provérbios 10, 11. Olha o que está escrito. Mais forte, vai, vamos lá. Então toda palavra que sai da minha boca que gera violência, revela quem está me controlando. Da boca do justo jorra vida, ou seja, palavras que vivificam, que comunicam vida espiritual ou mesmo emocional.
Por outro lado, a boca do ímpio, ela flui violência, palavras que ferem, palavras que dividem, palavras que separam. De acordo com esse texto, a violência no lar não é só física, mas também verbal. E o pior, é uma característica do comportamento de uma pessoa ímpia, que não tem Jesus no coração. E o penúltimo ponto, o que pode nos fazer pessoas blindadas contra as ofensas. Diga comigo esse próximo tema: objetividade e assertividade. Diga para o seu vizinho assim: ei, vamos ser práticos? De novo, vai. De novo, vai. Qual o meu convite para você aqui? Olha para cá, é chave isso, olha para cá. É chave. Se eu digo objetividade e assertividade, deixa as emoções de lado e vai para a parte racional. Se eu me comportar dessa maneira, eu vou colher isso. Se eu fizer isso, agora, na hora do furor, a coisa que a gente menos faz é ser racional. Agora eu vou ler o texto preferido da minha mulher, da pastora Lu. Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de procurar, tempo de desistir, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Uai, pastor, tem algum mineiro aqui? Nós acabamos de dizer que devemos pensar antes de falar, que não devemos nos precipitar, que devemos fazer perguntas internas. Mas como esse texto aí está dizendo que é tempo de matar e é tempo de odiar? Já parou para pensar nisso? Espera aí. Tudo tem que ser examinado dentro de um contexto. O que a Bíblia está dizendo é que eu vou ser objetivo, e às vezes por amor eu terei que optar em deixar aquela situação no silêncio. Quem aqui já se precipitou em tentar resolver e quebrou a cara? Quem não levantou a mão está mentindo, porque todos nós já passamos por isso. Às vezes é melhor parar de falar e esperar o tempo oportuno, né, mulheres? Eu olho para vocês e as vejo pessoas blindadas nas ofensas. Eu olho para vocês e vejo vocês sábias, que sabem falar na hora certinha. Como aquela comediante disse que o psicólogo, aquele que estuda psicologia, psicólogo, ele estuda 5 anos para ouvir e saber a hora certinha de dizer Você imagina? A pessoa estuda 5 anos para saber a hora de falar. Levanta a mão e diga assim: Pai, desça sobre mim essa capacitação de saber agir no tempo certo. Agora eu pergunto para você: que tempo? O tempo de Deus. Às vezes nós precisaremos deixar aquela pessoa caminhar por si mesma, e ela tem que deixar o Espírito Santo de Deus agir. E você só faz interceder. Pai, eu trago diante do teu trono a vida daquela pessoa. Eu trago diante do teu trono da graça a vida dessa pessoa, e peço que o Espírito Santo trabalhe no coração dela, que o Espírito Santo fale ao coração dela. Amados, todos nós temos limites. Alguém concorda comigo? Tem momentos que se você falar, você vai mais estragar do que curar. Quem já passou por isso? E o pior é que para você consertar é mais dor, é mais tempo do que se você tivesse ficado calado.
Ah, se eu falar, eu vou piorar a situação. Querido, às vezes nos gabinetes dá vontade assim, sobe um negócio assim. Aí você diz, Espírito Santo, baixa aqui. Aí você respira, faz cara de pastor. Graça e paz, irmãos. Vai dar tudo certo. Deus está no controle. Orarei por você. Ou você está com vontade de pegar aquele pescocinho e dizer, sai, Satanás, desse corpo. O que eu preciso é de sabedoria. Diga essa palavra bem forte. Agora não é hora de falar, agora não é hora de buscar, agora não é hora nem de visitar. Agora sim é hora de orar e esperar o agir de Deus. Quando eu estou falando, seja objetivo, seja prático. Isso nos ensina a tirar as emoções da tomada de decisões. Eu tiro as emoções da tomada e coloco a razão. Mas não escolha as ofensas. É diferente. Porque acolher a ofensa é uma coisa, e ter sabedoria para esperar o agir de Deus é outra completamente diferente. Diga a pessoa que está do seu lado, diga, vamos ser objetivos. Vamos ser assertivos e tomar decisões debaixo de paz. Espere sem ficar ofendido, sem se sentir injustiçado, mas descanse na certeza de que Deus está agindo. Não tome das mãos de Deus. Eu quero concluir o último ponto, para você ficar sentado e escutar a palavra, para você ser uma pessoa blindada contra as ofensas. Escolha prioritariamente amar. O que você vai fazer? Escolher. Quando eu digo prioritariamente, você era só amar, mas essa palavra aqui tem muita importância. Ela tem muita importância. Escolher. Isso significa que antes de qualquer coisa, antes de qualquer sentimento, antes de qualquer ação, priorize amar. Jesus era assim. Nem as pessoas que mais o prejudicaram, Judas o prejudicou, Pedro, pastor, eu estou decepcionado, vou deixar tudo, porque assim, as pessoas do meu grupo, cara, se Jesus que era o mestre dos mestres, teve um ladrão no seu GC, teve um negacionista no seu GC, você não vai ter no seu? Você não tem um GC de anjo, embora que até um anjo de alto nível também se rebelou, né? Mas Jesus era assim, esse é o nosso alvo. Nem as pessoas que o prejudicaram, como Judas, como Pedro, como os fariseus, os soldados, a multidão que estava ali na crucificação, todos. Mas eu quero lhe contar um segredo, mas eu conto esse segredo só se você olhar para mim. O segredo de Jesus é porque ele conseguia, olha para cá, ele conseguia olhar além da pessoa. Qual o segredo? Qual o segredo? Para além da situação. Jesus trazia prioritariamente o amor incondicionalmente para cada situação. E esse amor está disponível para mim e para você. Você pode dizer comigo bem forte: eu escolho amar. A gente aprende a palavra em Lucas 6:27. Faça o bem a quem? Aos que odeiam vocês. Não está pedindo, é uma ordem. Faça o bem a quem? O próprio Jesus diz que se você amar quem te ama, a palavra diz: abençoem os que te amaldiçoam. Isso significa que não existe cristianismo se não tiver morte do eu. Porque quanto mais cheio de si você for, menos você vai ver a possibilidade de praticar isso. E acima de tudo, eles orem por quem? Para quem insulta você. Não é nem aquele que te resiste, mas aquele que te insulta,
que te joga na cara. E a palavra nos ensina, isso é a nossa missão como igreja: amar de todo o coração, amar de todo entendimento, amar de todas as suas forças, amar ao próximo como a si mesmo. Tudo isso é mais importante do que qualquer serviço, querido, de qualquer sacrifício. E o texto da palavra diz para nós: amem, que devemos amá-lo de todo o coração, de todo entendimento, de todas as forças. Amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Que a palavra está dizendo: servir na igreja não tem tanta importância de quanto amar a quem precisa ser amado. Eu posso ser um pregador aqui servindo a vocês, eu posso tocar aqui, eu posso cantar, eu posso servir na mídia, eu posso servir na técnica, eu posso servir lá no voluntário, fazendo um cafezinho, fazendo a água saborizada para você. Mas se eu amar, nada disso serve. É ter uma percepção, querido. Agora ouça aqui com muito carinho, olha para cá. Acorda quem está dormindo aí, porque dormir você dorme em casa. Que adianta uma palavra dessa, dormir não dá, né? Ou dá? O pastor fala tão manso hoje. Presta atenção quando eu falo para vocês de olhar, é você entender a percepção de Deus, que ali na sua frente, olha para cá e presta atenção que eu já estou terminando. É você olhar um tesouro sujo, coberto de impureza, mas é você conseguir enxergar além do tesouro que está ali embaixo daquela sujeira, que precisa só de um trato. São pessoas cobertas de traumas, de coisas ruins, e elas mesmas estão se permitindo passar por traumas ou por circunstâncias. Elas não buscam o amor de Deus e acabam se tornando numa imagem que não foi a que Deus projetou para ela. E seus comportamentos passam por cima de todo mundo que tenta ajudá-la. Eu me lembro, eu até procurei para ver se eu conseguia jogar a imagem para vocês aqui desse desenho animado que eu assisti. Acredito que eu assisti esse desenho animado em 2006. E ali tirou uma lição tão forte para mim. Eu não consegui resgatar. Olhei no YouTube, mas não consegui. Mas é a história de um peixe chamado rouba-sonhos, em que um cardume de peixes bem bonitinhos ficava de um lado dos arrecifes, e aí entre eles e o oceano existia aqui um grande arrecife. E a cultura daqui, olha para cá, presta atenção, queridos, não se espeça agora, isso pode fechar essa mensagem para você. Que aqui desse lado, onde tudo estava bem, a cultura daqui, os filhos que nasciam, os peixes que nasciam para participar daquele cardume, eles eram ensinados a não querer passar além dos arrecifes, além do grande oceano, porque havia uma cultura aqui nesse ambiente que naquele oceano, além daquele oceano, existia ali um peixe muito feroz que destruía a todos. Mas de repente nesse cardume nasce alguém ousado, sonhador, que desejava ir além, de viver além daquele cardume e conhecer as águas profundas do oceano. E ele sempre ficava naquele cardume, olha para cá, me acompanha aqui, olhando para aquele oceano. E ele dizia: por mais que essa cultura aqui dissesse, ali é perigoso, vai ser morte certa, porque lá tem um grande peixe destruidor, e aquele que passa para o lado de lá será destruído. Ele deixou de ouvir essa cultura, deixou de ouvir essa fábula, porque o projeto dele era para chegar, e ele começou a treinar em saltos, porque para sair dali, para ir para o outro lugar, ele tinha que dar um grande salto. E ele sempre começou a fazer grandes saltos, começando ali nos pequenos saltos, porque o objetivo dele era alcançar o oceano. E num belo dia, aquele pequeno peixe deixa sua família, deixa os seus amigos, deixa aquela cultura de impossibilidade, de proibido sonhar,
naquela cultura que não tinha condições, e ele deu um alto salto, além dos arrecifes, e conseguiu chegar no oceano. Ele queria conhecer as profundezas do oceano, ele queria ir para o mar aberto, mas a cultura daqui é que ele encontraria alguém aqui desse outro lado que queria destruí-lo, e ele encontra. Em todas as peripécias dele, as lutas que ele enfrentou, e cada lugar que ele passava, ele transformava o ambiente para melhor. Ele fazia o quê? Ele fazia o quê? Porque o sonhador é assim. Aquele que é sarado, ele é assim. Por onde ele passa, ele se torna canal de cura. Ele se torna a extensão do milagre na vida de outras pessoas. E ele encontrando os desafios, vencendo os desafios, até que ele se encontra com aquele monstro, um monstro marinho. E ele chega em um determinado momento em que ele é cercado, ele é encurralado por aquele monstro marinho, e não tinha possibilidades dele sair daquele lugar. E aquele monstro começa a dizer palavras negativas para ele: você será destruído, vou acabar com você. E aquele monstro horroroso, e aquele peixe sonhador, começa a liberar palavras de cura na vida daquele peixe, começa a liberar palavras de vida, palavras de transformação na vida daquele monstro. E aquelas cascas horrendas daquele monstro foram caindo à medida que aquele grande peixe, horrendo peixe, daquele peixe monstruoso, começou a receber da vida daquele pequeno peixe. E o resultado é que quando todas aquelas escamas de mágoa, de ressentimento, de trauma na vida daquele monstro caíram por terra, puderam perceber que por trás daquele grande monstro havia um lindo peixe, que passou a se tornar um sonhador junto com aquele pequeno peixe. Talvez você possa encontrar um peixe ou um monstro na sua frente. E eu gosto do Salmo 113, eu sempre oro esse salmo, que diz que Deus ergue do pó o desvalido, do monturo, do lixo, o necessitado, para que esse possa se assentar no lugar de príncipes. Eu acho que só uma pessoa que entendeu esse texto. Leia para mim esse texto. Você imagina, Deus tira do monturo, do lixo, talvez a situação que você viveu, talvez a vida que você teve. Deus foi lá e te resgatou do pó, do lixo, para fazer de você alguém que se sentaria em um outro ambiente. Há pessoas nesse lugar que está sentado em lugar que Deus não projetou para você. Há príncipes que Deus quer ressuscitar neste ambiente. Querido, eu posso dizer para você que alívio é a gente viver num lugar assim. Gente, eu amo a igreja. Ninguém mais ama. Eu amo a igreja. Ninguém disse amém. Eu também. Eu amo a igreja. E que alívio é poder viver nesse lugar, querido, dessa maneira. Como é bom viver com o coração protegido. Como é bom não ter, como diz aí no mundo, o rabo preso com ninguém. Você não ter que viver reagindo às ofensas. Você está bem em qualquer ambiente. Você não tem que trabalhar essas dores terríveis, essas palavras ruins, mas pelo contrário, você olha, você ama, você perdoa, você guarda o seu coração, você faz muitas perguntas, não julga. E com este coração guardado em Deus, você desfruta de uma paz que só Deus pode dar. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração, os seus sentimentos em Cristo Jesus. E por fim, sei que é um texto extenso, mas se eu posso orar por você nessa manhã, mas eu digo,
A vocês que estão me ouvindo, diz a palavra: amem seus inimigos, faça o bem aos que o odeiam, abençoe os que amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater na sua face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo o que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem os que te amam? Pois até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem você espera devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar nada de volta. Então a recompensa que terão será grande. Vocês serão chamados filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês.